Boa noite, povo lindo, graça e paz. Vamos para mais um dia de leitura do livro dos Salmos. Hoje é o dia 36. Leremos o Salmo 78. Ele é bem grandinho, mas por isso que vai ser somente ele, tá bom? Vamos lá então? Bíblia em mãos. Salmo 78, poema da família de Asaf. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Quero dar uma paradinha aqui. Quem está chegando aí, estou lendo o Salmo 78, da nossa leitura do livro dos Salmos em 68 dias. Eu gostaria que você refletisse, se você é pai e mãe, está me acompanhando nesse momento, pense o quanto de Jesus, o quanto de entendimento acerca de Deus os seus filhos terão. O quanto eles já têm ou o quanto eles terão. Aqui no Salmo ele é muito claro e a família de Asaf pede e orienta que as pessoas orientem suas próximas gerações a saberem de quem é Deus, a declararem o poder de Deus, a declararem os feitos do Senhor. Quão cristão seus filhos serão? Melhor do que você? Mais entendido na palavra do que você? Compartilhe de uma intimidade com Deus mais do que você? O que você tem ensinado a seus filhos? Como diz aqui então o Salmo 78 e o verso 6, ele fala assim: conte aos seus próprios filhos quão Deus é e o poder que ele tem. Eu acho muito sério, porque se nós formos avaliar o quão cristão nossos filhos são, nós poderemos então entender um pouco. Talvez não, nosso filho pode ter a liberdade de não querer ouvir ou não querer seguir Deus, ok. Mas o quão você já ensinou o seu filho, o quanto você já compartilhou e o quanto você já disse para ele quem Deus é. Isso faz toda a diferença para que ele também aceite esse Deus e queira servi-lo. Vamos continuar, verso 7. Então, se você como pai ensinar o versículo, dizendo no versículo anterior, verso 7, então eles porão a confiança em Deus. Não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Porque quando nós ensinamos quem Deus é, a dimensão dele, o temor que temos dele, temos grande chance dos nossos filhos entenderem o Senhor e obedecerem e não se esquecerem e seguir os mandamentos de Deus. Verso 8. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros, armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez as águas erguer-se como um muro. Ele os guiou como a nuvem de dia e com a luz de fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrente. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, com fogo atacou Jacó. E sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo,
Ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe pão dos céus. Queridos, o versículo inicial ele vem dizendo de nós ensinarmos nossos filhos o que Deus fez e quem Deus é. Quando nós temos experiências com o Senhor e nós compartilhamos com a nossa próxima geração aquilo que Ele fez, nós temos a tendência, tem-se a tendência deles crerem em Deus baseado naquilo que você relata, naquilo que você vivenciou, naquilo que você compartilhou com eles. E aqui dizendo que mesmo quando os antepassados ensinaram só para a próxima geração quem Deus era, compartilhou com eles os feitos do Senhor, ainda assim o coração endurecido dos filhos rebelaram contra Deus. Mas isso não quer dizer que você não ensinou corretamente, mas quer dizer que o coração endurecido quis rejeitar Deus. Mas isso é uma questão da própria pessoa e da próxima geração. O nosso papel como pais é compartilhar a verdade de Cristo, é compartilhar os feitos do Senhor. Quantos dos seus filhos conhecem as experiências que você já teve com o Senhor? Quantos deles sabem dizer aquilo que vocês vivenciaram e os milagres que vivenciaram? E pode dizer assim, não, lá em casa minha mãe vivenciou isso, meu pai vivenciou, eu tenho uma avó que tem uma experiência legal com Deus e que aconteceu isso, isso, isso. Esses fatos, eles trazem um entendimento mínimo de quem Deus é, mas que pode ajudar a pessoa a entender a dimensão do que Ele pode fazer. Então, mesmo que eles tenham se rebelado no deserto, está contando um pouco daquela passagem, né? Em que o povo estava no deserto, em que eles exigiram água, pediram comida, e Deus dá maná diretamente do céu para ele, mas o povo ainda, com o coração endurecido e rebelde, vai contra Deus. Verso 25, do Salmo 7,8, quem está chegando agora. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia da praia. Levou-os a cair dentro do acampamento ao redor das suas tendas. Comeram à vontade. E assim ele satisfez o desejo deles. Olha que interessante que os homens tiveram todos os dias os seus corpos alimentados e saciados pelo próprio Deus. Mas a sua carnalidade, o seu pecado, não deixava que entendesse a profundidade da ação de Deus, que era muito mais do que dar carne, que era muito mais do que dar pão, era realmente ser o Salvador e o resgatador dos seus pecados. Verso 30, mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso, ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos deles como um repentino pavor. Eu acho tão interessante como que nós acreditamos muitas vezes que somos alguma coisa, né? Ou que podemos manter os nossos dias futuros, ou que podemos prever o que vamos fazer. Na realidade, nada disso nós temos, esse controle. Nós temos apenas a crença de que Deus pode fazer por nós, mas não temos como controlar nossos dias. E Deus, então, assim, nossa vida é como um sopro, como fala aqui. E Deus, quando se irá, querido, não tenha dúvida, que quando o Senhor se ira com alguma coisa, não tem nada que possa segurar a mão do Senhor. E os homens, a despeito de tudo que Deus havia feito, a Bíblia fala que eles continuaram pecando. Que eles continuaram pecando, né? E não creram naquilo que Deus já havia feito nos prodígios do Senhor. Então Deus encerra a vida deles como um sopro. Verso 34 do Salmo 7,8. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. É muito comum de nós vivermos isso, né? Nos momentos de dificuldade buscamos o Senhor. Quando as coisas estão arregaladas, estão com abastança, temos uma tendência de não dedicar a Deus todos os nossos feitos ou buscar em Deus toda a nossa direção diariamente. Verso 35. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, quando estavam em dificuldade, num problema difícil, no tempo difícil. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez por vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Ah, gente, que verso interessante.
E que verso de um grande temor que devemos ter. Temos visto tantas maldades neste mundo e muitos questionam por que Deus não age em favor deles. Isso se chama misericórdia, tá, queridos? Deus tem aqui dito, como o povo de Asaf fala, que olha, vez por vez, o Senhor tem contido a sua ira para que não desperte contra nós, né? E por misericórdia tem protelado a sua ação de ira contra nós por causa da nossa iniquidade. Verso 39. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quando a gente lembra da nossa pequenez, a gente começa a temer mais o Senhor. Eu creio nisso. Verso 40. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária? Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito e as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiram beber das suas águas, e enviou enxames de moscas que os devoraram, e rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva, e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo, e os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. Mas tirou o seu povo como ovelhas e os conduziu como a um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo. E os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes a terra por herança e deu suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Verso 56. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram aos seus testemunhos. Foram desleais e infiéis, como os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras. Com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo-o Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu seus jovens, e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Vou parar aqui um pouquinho. O Salmo de hoje ele é muito expressivo quanto a reconhecer os feitos do Senhor. E mesmo que você tenha sido beneficiado com a bondade de Deus, não, vou fazer o contrário. Mesmo que ainda, no primeiro momento, você não tenha percebido a bondade de Deus em seu favor, quando Deus entra com justiça contra o seu inimigo, já é bondade de Deus. Então ele fala assim, olha, você não observou que Deus falando, né, foi contra o seu inimigo, que ele atingiu, que ele atacou, que ele derramou as pragas sobre aquele povo. E que o povo de Israel foi protegido de sofrer essas intempéries, ou dessas pragas que Deus havia colocado. Então, dois motivos, ou duas questões no mínimo para você agradecer. Uma porque você foi poupado, e outra porque Deus é justo e julgou com justa causa o seu inimigo. Então, era para se ter nos nossos lábios agradecimento e rendição a este Deus poderoso, porque Ele faz justiça. E aqui a descrição é de toda a justiça de Deus. Vamos terminar então, estou lendo o Salmo 7:8, verso 68. Então o Deus despertou como de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes
os seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tenda de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu o seu santuário como as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas, para ser pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com as mãos experientes os conduziu. Glória a Deus, que o Senhor encontre em você um coração realmente doador para fazer aquilo que Ele te chamou a fazer. E que você, como lemos no início, possa perpetuar os feitos do Senhor e possa declarar para outras pessoas o quão o Senhor é bom e o quão Ele é justo e o que Ele já fez na sua vida. E que pessoas possam descrever, não apenas de boca para fora que Deus é bom, mas dizer assim, olha, se ele não tenha vivido ainda a própria experiência, dizer, olha, eu conheço fulano, eu conheço a Adriane, eu conheço a Ciclano, a Beltrana, em que Deus operou na vida dela, em que Deus fez milagres na vida dela, porque ela já me declarou que o Senhor é bom na sua vida e que o Senhor tem feito maravilhas. Queridos, eu atuo ainda na televisão com um programa de testemunho. Tem muita gente que tem dificuldade de receber testemunhos ou de ouvir testemunho, nem paciência tem. Mas são esses testemunhos que podem alcançar pessoas, que podem descrever o poder de Deus na vida de míseras pessoas e que pode levar ao entendimento de uma outra pessoa, que às vezes é simples para compreender até a leitura da palavra, mas que com o entendimento da verdade curadora de Deus na vida delas, ela pode clamar por esse mesmo Deus e pedir que entre em sua vida. Então não deixe de falar dos feitos do Senhor, não deixe de proclamar aquilo que Ele já fez em sua vida. Testemunhe da ação de Deus, porque ela pode ser uma grande ferramenta para deixar o outro entender quem Deus é e o que Ele já fez, e os milagres e a proteção e os livramentos que você já recebeu. E a fé que você tem no coração, que ao ler a palavra, sua fé é aumentada em que Deus continuará fazendo pelos seus. Amém? Deus te abençoe. Um bom final de noite aí para você. E amanhã, se Deus me permitir, estarei de volta para lermos mais um tempo do livro dos Salmos. E se Deus nos permitir, terminaremos em tempo hábil. Amém? Deus abençoe, queridos. Um grande abraço. Fiquem com Jesus. Até lá.